Bom dia, Panteras! Bom dia, boa segunda-feira! Estamos indo para o nosso amanhecer da Pantera, nosso momento de conexão das nossas três mentes. Bom dia, Joy! Momento que a gente fala sobre a mente cósmica, a nossa mente emocional e a nossa mente material. Quando o assunto é buscar nossa prosperidade, quando o assunto é construir a vida dos sonhos, a gente precisa conhecer as três mentes. Não existe cocriar a nossa realidade sem olhar para as três mentes. Na semana passada a gente falou muito, começou a falar muito, né, sobre a mente material. A mente que você precisa, acima de tudo, começar a controlar. Porque, vamos ser sinceros, se você não consegue controlar a sua mente e a mente, e você não consegue controlar aquilo que a sua mente fala para você, você acredita que você vai conseguir controlar muito dinheiro? Você acredita que você vai conseguir ser muito rica? Se o básico, que é controlar os seus pensamentos, você não consegue? E na semana passada eu deixei um exercício. Quem fez o exercício? Bom dia Rose, bom dia Bili, bom dia Má, bom dia Úrsula, bom dia. Vão chegando, Panteras, vamos enviando... Ih, o que eu fiz aqui? Vão enviando essa live para o maior número de pessoas. Hoje a gente está numa segunda-feira energeticamente tensa, energeticamente, para variar, naquele movimento de frustração, principalmente no sentido de perceber que passou mais um ano, passou mais uma eleição e o nosso povo ainda não entendeu nada. Então, eu espero que na sua cidade tenha sido vitorioso alguém que valha muito a pena. Vou falar para vocês que aqui na minha, e há muitos anos já é assim, né? A gente vota no menos pior. Eu acho que a única vez que eu votaria em alguém que eu realmente acredito seria se eu estivesse em São Paulo votando no Pablo Marçal. Porque eu não me lembro da vez que eu votei em quem eu realmente acreditava que fizesse a diferença. Aqui em Mogi, pelo que eu vi, foi a Mara, né? A Mara Bertaioli. Pra mim, a alegria é que é uma mulher. Então, quem sabe, a gente consegue que em algum momento ela se conecte com o ser divino que deveria, né, estar dentro dela. Essa é a parte triste, né, de não saber se ela vai governar. Mas vamos lá, gente, vamos fazer a nossa parte, porque foi o que eu escrevi ontem, inclusive, na hora que eu fui votar. Quando a gente tá falando da mente material, a gente precisa aprender a controlar a nossa mente. E quando a gente não sabe controlar a nossa mente, ela nos controla. E é aqui que muitas vezes o resultado financeiro que você tem na sua vida, o resultado dos seus relacionamentos, o resultado da sua carreira não são o resultado que você sonha. Eu demorei muito tempo para realmente entender que era eu a responsável pela realidade que eu vivo. Então a gente está falando aqui, né, de um período de eleição, mas no fundo, eu vou lá, faço a minha parte, saio de lá sabendo que eu preciso fazer minha parte. Porque independente de quem ganha ou independente de quem perde, no fundo, a sua vida é problema seu.
todos os candidatos, sejam eles homens, mulheres, eles têm os interesses deles, a vida deles, as coisas que eles se organizam para fazer. E não vai ser a minha vida, a sua vida, a vida do seu vizinho, que vai fazer com que essas pessoas ajam diferente, pensem diferente. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre a mente material é que a gente só controla a nossa mente material. Dificilmente você vai conseguir mudar a opinião de alguém sobre alguma coisa. Dificilmente você vai conseguir trazer clareza para quem não tem clareza. E aqui vem um ponto muito interessante, principalmente porque eu tenho muita pantera que trabalha com terapia, com desenvolvimento pessoal. Tenho muita pantera que tem muita vontade de servir, de mudar a vida das pessoas. Você precisa entender que você é só 50% do caminho. Eu sou 50% do caminho. Eu, como treinadora, como mentora, como coach, como líder da comunidade, eu só posso fazer a minha parte. E você vai precisar começar a entender que seja na sua carreira, seja nos seus relacionamentos, seja em qualquer coisa que você escolha fazer na sua vida a partir de hoje, você só pode fazer a sua parte. E se hoje o resultado da sua vida não é o resultado que você sonha, nem a sua parte você está fazendo. Porque a partir do momento que você começa a fazer a sua parte, você ganha uma força, um impulsionamento da outra parte, que é Deus, que é o universo. Por muito tempo eu fui a vítima. Por muito tempo eu fui aquela que falava que a culpa era do governo, falava que a culpa era do Lula presidente, que a culpa era de não sei quem. A verdade é que a culpa era minha. E por que eu descobri que a culpa era minha? Porque o Lula continua presidente. O mundo não mudou, mas eu mudei. Semana passada eu deixei um exercício para vocês. Minhas alunas, em sua maioria, foram fazer o exercício, que era fazer uma avaliação do seu terreno. Então, a gente conversou o seguinte: se você quer construir um grande prédio, leia esse grande prédio, a sua independência financeira, a sua liberdade de escolha, o seu negócio, o seu servir. Eu não sei qual é seu grande prédio. Eu tenho alguns grandes prédios que eu quero construir. Dentro aqui, né? Ontem era domingo. E domingo é o dia de planejamento. Domingo é o dia de começar a semana sabendo exatamente tudo aquilo que você precisa fazer. Não é para você chegar na segunda-feira e falar assim: ó vida, ó azar, o que eu faço hoje? Não, você já tem que saber o que eu faço segunda, o que eu faço terça, o que eu faço quarta, o que eu faço quinta, direcionado aos seus sonhos e aos seus objetivos. Então, quando eu estava ontem no domingo, fazendo o meu planejamento, olhando para os meus objetivos, o que eu já avancei, o que eu não avancei, eu tô olhando para os meus prédios, para os meus projetos de vida, para aquilo que eu realmente sonho. E eu espero que você esteja vivendo esse processo de saber o que você quer. Porque enquanto você não sabe o que você quer, a sua mente vai decidir alguma coisa por você. A questão é, o que será que ela está decidindo? Dentro da mente material, a gente tem a mente consciente e a mente inconsciente. E a mente inconsciente, ela é perigosa. E por que ela é perigosa? Porque a mente inconsciente, ela segue padrões familiares, padrões da ambiência que você convive,
padrões das crenças que você escutou e que você veio acreditando ao longo dos anos. E esse é o maior perigo de quando você não controla a sua mente. Ó, a Thali colocou aqui. No livro da Alice, na história Alice, no País das Maravilhas, uma frase muito famosa. Quando a Alice chega pro gato e fala, onde eu estou? E ele fala, onde você quer estar? E aí ele fala pra Alice, pra onde você quer ir? E a Alice fala, eu não sei. E o gato responde, pra quem não sabe, qualquer caminho serve. E é assim que a sua mente inconsciente funciona. Você chega a lugares que você não queria, você passa situações que você não queria, você vivencia experiências que você não queria, tudo isso porque você não decidiu o que você quer. Ai, Sá, mas eu tenho medo de decidir o que eu quero e não conseguir. Olha a sua mente. Você nem pensou o que você quer e você já é derrotada, você já é fracassada. Uma vez, eu lembro que logo que eu comecei a trabalhar com coach, numa das primeiras sessões, a cliente falou assim pra mim, mas eu tenho medo de... Eu falei, mas por que você não faz? A gente tava falando, ela sabia qual era o objetivo dela e tal, mas ela não entrava em ação. E aí, a gente fez uma ferramenta que chama Ganhos e Perdas, né? Que é uma ferramenta de coaching, para mim, uma das ferramentas mais importantes de um processo, que é o momento que você identifica os ganhos secundários para você não fazer o que precisa ser feito. E ela falou assim para mim, porque eu tenho medo de fracassar. Eu olhei para a cara dela e falei assim, você já fracassou. A partir do momento que você sonha com algo e você não detém aquele algo, você já tá fracassada. E é isso que eu quero que vocês comecem a entender sobre a mente consciente. Todos os medos que você tem, medo de fracassar, medo de ser julgada, medo das pessoas falarem mal, já faz, minha filha. As pessoas já falam mal de você, as pessoas já te julgam. Você já tá fracassada porque você sonha em viajar pra Europa e não tem um puto no bolso pra ir. Aceita a sua realidade de fracassada. E começa a construir uma vida pra sair desse lugar. Na hora que eu falei isso pra ela, ela regalou 2 olhos que eu falei, a mulher vai me bater. Eu achei mesmo que ela ia me bater, sabe? Mas ela simplesmente, o olho dela encheu de lágrima. E ela falou assim, você tem toda a razão. Eu tenho medo que as pessoas falem de mim. E outro dia, eu tava falando pra você que o pessoal do meu trabalho fala mal de mim. Eu tenho medo de entrar em ação e errar. Porque eu errando, eu sou uma fracassada. Mas eu já fracasso porque eu nem faço. Eu procrastino. E ela mesma foi entendendo que a cada medo que ela falava, ou cada coisa que ela colocava, no fundo, ela já vivia aquela realidade. Exatamente como a Alice. Quando a Alice cai ali com o gato e ela simplesmente não sabe onde tá, o maior medo dela já aconteceu. Ela já está num lugar que ela não sabe onde é. Aí ela não sabe o que ela quer fazer, ela não sabe para onde ela quer ir. Tanto faz o que ela vai fazer ou para onde ela quer ir. E é exatamente assim que eu comandava a minha vida. E é exatamente assim que provavelmente você comanda a sua. Quando alguém chega pra mim e fala assim, eu não estou satisfeita, eu não tenho resultado, eu não conquistei minha liberdade financeira, a primeira pergunta que eu faço é,
Qual é o valor da sua liberdade financeira? E a pessoa não sabe responder. Você vai passar a vida inteira igual cachorro correndo atrás do rabo. Você vai passar a vida inteira correndo atrás de uma liberdade financeira que você não sabe o que é. Você não sabe qual é. Minha filha de 13 anos me chama de fracassada e irresponsável e eu fico numa raiva. Nossa, eu lamento ler isso. Porque a pergunta é, que exemplo você tá dando para sua filha de 13 anos poder falar assim com você? Eu também fiz um post, acho que ontem ou anteontem, falando que antes da gente querer mudar a vida das pessoas, a gente precisa lembrar que o nosso compromisso é com os nossos filhos. E uma das coisas que fez eu despertar muito foi me tornar mãe. E foi eu me questionar qual é o exemplo que eu estou dando para os meus filhos. Pode parecer que não, mas tudo que eu faço, eu me preocupo. O que a Sofia e o Matheus estão entendendo com esse meu comportamento? Hoje, eu tenho um pouco além, né? Hoje eu tenho uma escola, eu tenho uma comunidade que se espelha em mim. Hoje eu tenho, esses dias, né? Eu tenho recebido vocês falando pra mim: ai, você é uma inspiração, ai, eu modelo você, ai, eu quero chegar a pensar como você pensa. Então, isso vai me trazendo mais responsabilidade de ser coerente, mais responsabilidade de fazer aquilo que eu ensino. Por quê? Porque as pessoas começam a te ver como referência. Só que um ponto importante de vocês lembrarem é: seus filhos já estão te vendo como referência. Então, que referência você está sendo para os seus filhos? Então, voltando, né, a gente falando da mente consciente, de nada adianta você começar uma semana, e hoje é uma segunda-feira, mês de outubro, e você não sabe o objetivo da semana. De nada adianta começar uma semana e você não ter determinado qual faturamento que você quer fazer. Não adianta começar uma semana e você não ter a sua meta, o seu direcionamento em relação à parte dos seus estudos. Se você, aquela Sabrina que deixava a vida me levar, a vida leva eu, aquela Sabrina que colhia traição, aquela Sabrina que colhia endividamento, aquela Sabrina que colhia ingratidão, porque era isso que eu acreditava. Eu acreditava que as pessoas eram ingratas, eu acreditava que as pessoas não me valorizavam, eu acreditava que eu não tinha sorte, eu acreditava que eu trabalhava duro. Não, eu trabalhava burro, eu não trabalhava duro, eu trabalhava burro. Aquela Sabrina, ela começava a segunda-feira dela reclamando. Ela começava a segunda-feira dela apertando soneca. Ela começava a segunda-feira dela falando: meu Deus do céu, falta muito para eu viajar? Vai sair um post, né, agora que a viagem da Disney tá chegando, e eu vou contar nos posts um pouco da história para vocês. Mas por muitos anos, a Disney não foi diversão para mim. A Disney era fuga. Eu não ia pra Disney porque lá é uma delícia alimentar minha criança, brincar de montanha-russa, comer donuts, fazer compras como se não tivesse amanhã. Não. Eu me endividava para ir pra Disney. Eu pegava empréstimo. O vizinho decidiu fazer mudança.
Eu pegava empréstimo para ir para Disney, porque só lá eu conseguia me sentir viva. Só naqueles 15 dias que eu estava na Disney, eu me sentia viva. Acabava os 15 dias, no avião de volta, eu já voltava a ser a Sabrina vítima. E agora, com uma cereja a mais, que era o cartão de crédito explodindo para pagar. Não foi uma vez que eu fui para Disney assim. Não foram 2 vezes que eu fui para Disney assim. No mínimo, as 8 primeiras vezes que eu fui para Disney, eu fui assim. Tirando a primeira vez que eu fui para realizar o sonho de ir, todas as outras vezes eu ia como fuga. Eu não gostava da minha rotina no Brasil, eu não gostava do que eu trabalhava, eu não gostava do meu casamento, eu não gostava das minhas amizades, eu não gostava de nada do que eu vivia. Acontece que ao invés de eu ser adulta, criar vergonha na cara e mudar a minha realidade, eu passava um ano inteiro reclamando e comprava passagem para ir para Disney. E talvez você fale assim, Sai, o que eu tenho a ver com isso? Talvez você não vá para Disney, mas talvez você tenha os mesmos comportamentos e o seu buraco de fuga é outro. Talvez você venha para a rede social e perca a tarde inteira aqui rolando reels que não mudam nada no seu resultado financeiro. Talvez você nem fique só aqui. Talvez você fique aqui, você fique lá na rede do tique-tique-tique. Talvez você fique olhando Netflix o dia inteiro. Porque todas as vezes que a incompetência bater, você vai fugir. E era o que eu fazia. Eu penso hoje, né? Que podia ser mais barato ficar no Facebook e no Instagram. Na época só tinha Facebook e Instagram, não tinha o TikTok. Só que não, gente. Eu não tinha ninguém para falar para mim o que eu tô falando para você. Você precisa trabalhar a sua mente. Você precisa controlar aquilo que você deseja, aquilo que você pensa, aquilo que você faz. Você não controla o candidato que ganha a eleição. Você controla onde está seu título de eleitor e levanta a bunda da sua casa para ir lá votar. Só que a maioria das pessoas não fazem a sua parte e querem controlar o incontrolável. O melhor exemplo, o mais prático de todos. Você quer dinheiro na sua conta no final do mês. Você quer faturar acima de 20 mil reais por mês. Vamos colocar assim. Mas você não determina quais são as ações que você vai fazer semanalmente para faturar 20 mil reais. Enquanto você não sabe a sua parte, enquanto você não sabe o que você quer, nada vai mudar a sua vida. Não existe milagre, não existe curso, não existe livro. Esses dias uma pessoa me perguntou assim, Sá, faz uma lista dos melhores livros que você já leu. Depende. Como assim depende? Depende. Objetivo do quê? Qual é o seu objetivo? Porque se você falar assim, Sá, o meu objetivo é melhorar minha mentalidade, um grupo de livros. O meu objetivo é aumentar meu faturamento, outro grupo de livros. O meu objetivo é melhorar meus relacionamentos com os meus filhos, é outro objetivo, são outros livros.
E só no momento que eu entendi que era sobre o que eu quero, sobre o que eu vou fazer, sobre o que eu escolho diariamente fazer, é que lá na ponta os resultados começaram a aparecer. Então a primeira etapa da Sabrina era a Sabrina perdidaça no rolê. O inconsciente comandava a minha vida. E quem era o inconsciente? O inconsciente era conviver com um monte de gente de fábrica que ficava contando centavo. O inconsciente era viver com um monte de endividado. O inconsciente era achar que se eu fosse para Disney eu era rica. O inconsciente seguia padrões familiares, porque na minha família a maioria para ter alguma coisa se endividava. Não tem ninguém na minha família que foi lá, ficou milionário e comprou a casa própria, pá, quitada, assim, ó. Pá. Não, era 30 anos de financiamento. Então, enquanto eu não decidi o que eu queria, o que eu vivia? Eu vivia o ambiente, eu vivia as crenças familiares, eu vivia as crenças religiosas, porque naquela época eu ainda me deixava levar pelas crenças católicas. Apesar de eu estudar o espiritismo, de eu, sempre ter tido muita conexão com a espiritualidade, eu fui aluna, eu fiz crisma, eu fiz primeira comunhão, eu fiz tudo certinho. Eu ia na igreja todo domingo. E eu não tô aqui para falar mal de religião. Só que você precisa entender se você quer viver o que aquelas pessoas vivem ou o que você escolhe viver. E ali eu aprendi um monte de regra, um monte de dogma, inclusive que eu não posso ser mais rica que a igreja. Então, era isso que eu vivia. Eu não posso ter mais dinheiro, eu não posso aparecer mais, eu não posso fazer atividades que impactem a vida das pessoas. Eu tenho que estar sempre abaixo da igreja. A igreja tá aqui, eu tava aqui. Até que eu comecei a despertar. Até que eu entendi que se eu não mudasse a minha mente material, se eu não mudasse a forma como eu agia, a forma como eu estudava, a forma como eu pensava, eu não ia construir a vida que eu sonhava. Ontem eu estava ouvindo um podcast, a hora que eu fui votar, e eu não lembro se foi o Pablo ou se foi o Joel, acho que foi o Pablo. E ele fala o seguinte: vocês já perceberam que a escola tradicional, ela funciona do mesmo jeito há mais de 200 anos? Claro que não todas, né? O professor fica na frente e os alunos ficam sentadinhos, obedientes, numa cadeira, onde para falar eles precisam levantar a mão. Onde para questionar eles precisam pedir autorização. Onde para aprender, eles só podem aprender o que a escola determinou que eles vão aprender. A nossa escola, ela nos cria para ser peão. A nossa educação tradicional, ela nos educa para trabalhar em fábrica. E você não presta atenção. Eu não prestava atenção. E é por isso que quando eu criei a escola de empreendedorismo, ela tem um monte de experiência que não existe numa escola. A gente tem um momento em que eu, as trainers, a tutora, a gente ensina, a gente passa conhecimento? Tem. Mas tem momentos que elas são as protagonistas. Elas agendam um café. Elas coordenam um café.
Onde que na escola que você estudou você aprendeu a fazer networking? Onde que na escola que você estudou você foi ensinado a modelar uma pessoa que tem sucesso e puxar dela os hábitos e comportamentos que ela tem para sua vida? Enquanto você não desperta, você vai ser criada para trabalhar em fábrica. Você vai ser criada para ser dependente. Você vai ser criada para depender do seu marido, para depender do governo, para depender do cliente, para depender de quem você quiser. Só muda o atorzinho. Então tem gente que é dependente do pai. Aí tem gente que depois fica dependente do marido. Depois vai ficar dependente de um emprego, de um patrão. Depois sai dali, vai empreender, fica dependente do cliente. E tudo isso porque você não é protagonista. Você é um peão no jogo de xadrez. Alguém tá mexendo com a sua vida. Alguém tá decidindo o que você vai fazer. Alguém tá te falando, faz isso, não faz isso. E você tá aceitando. E é por isso que o seu terreno tá cheio de lixo. Porque ao invés de você tá lá limpando o seu terreno, você está se preocupando com o que o outro fala. Você está se preocupando com o que o outro acha. Você está se preocupando com o que o outro quer. Ô, Josi, eu juro que eu não tô lendo essas perguntas, Josi. Eu vou te chacoalhar. Então quer dizer que modelagem é invejar e copiar os amigos? Panteras, aprendam uma coisa. Eu falei semana passada sobre essa lei, eu vou falar para vocês de novo. Uma das leis espirituais do sucesso, espirituais, não é material. Uma das leis espirituais do sucesso é a lei da intenção. Ela é a lei mais forte e mais poderosa de todas as leis. A pergunta que você precisa se fazer é: eu estou com qual intenção? Tudo volta ao que eu estou falando. Quando você não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Alguém me perguntou sobre a escola dos meus filhos. A escola dos meus filhos, ela não é 100% perfeita, e acho que a única escola que vai ser 100% perfeita dentro da minha mentalidade é a minha. Eu não controlo as escolas de ensino aí fora. Agora, você pode ter certeza que eu escolhi uma escola que tem comportamentos o máximo mais alinhados com aquilo que eu penso. Então, a escola dos meus filhos ainda é o professor na frente e os alunos sentados? É. Só que a escola dos meus filhos tem feira de conhecimento, tem feira do empreendedorismo, tem educação financeira, tem desenvolvimento de lideranças infantis. Então, por mais que a escola do meu filho não seja o Panteras, porque para mim o Panteras é a escola de vida, a escola dos meus filhos é uma boa escola. E é uma preocupação, sim, que eu tenho, de não matricular o meu filho e a minha filha só na escola que é mais fácil pagar, ou só na escola que é mais fácil de levar. Então, quando eu vou escolher a escola, eu preciso olhar para tudo isso. Por quê? Porque a escola vai fazer parte de 50% da educação dos meus filhos. Os amigos que eles convivem estão na escola, é o ambiente. A forma como a escola vai lidar com as coisas interfere na educação dos meus filhos. Mais a educação que eu e o pai deles a gente dá. Então a gente precisa sempre lembrar, né?
que a escola faz 50%. Os outros 50% é do pai e da mãe. Então, voltando, semana passada eu pedi que vocês fizessem a roda da vida. E nessa roda da vida, eu acredito que a maioria das pessoas, elas não devem ter tido uma roda da vida muito legal. Quem aqui fez a roda da vida que eu pedi? Quem aqui fez a roda da vida? Quem fez o exercício da semana passada? Vou fazer meu café aqui. Quem fez o exercício da semana passada? E qual foi a visão de vocês quando vocês olharam para o desenho da roda? A Paty já me antecipou aqui. Foi péssima. Qual foi a visão de vocês quando vocês olharam? Não, antes de falar a área, fala pra mim, você terminou de fazer o exercício. Qual foi sua primeira percepção? O que você percebeu? Ó, a Marília colocou pra mim, não é uma roda. O que você percebeu quando você fez o exercício? Capenga, péssima. A minha também foi péssima, não tinha noção disso. E tá tudo bem. Estamos aqui para isso. A minha está totalmente desalinhada. Que mais? Um desequilíbrio. Que mais? Quem fez o exercício? Ó, um ponto importante. Não existe errando. Existe aprendizado. Mentes prósperas aprendem, não erram. A minha nem foi o desenho de uma roda. Fiquei impressionada como eu não tenho clareza. Ó, show! Péssima, um desequilíbrio. Então vamos lá. O que eu tenho para falar para vocês sobre essa roda? Essa roda é o seu momento atual. Pare e presta atenção em mim aqui, ó. Se você tá lavando louça, para de lavar louça. Se você tá fazendo academia, esteira, para um pouco ali na esteira, pisa nos dois e presta atenção no que eu vou falar. Essa roda não é quem você é. Esta roda é quem você está. Se esta roda está péssima, se esta roda está capenga, se essa roda não é uma roda, tá tudo bem, seu terreno tá sujo e tá na hora de começar a limpar. E é agora que você vai entender por que os resultados na sua vida não são os resultados que você sonha. Porque até este momento, até esse exercício, você estava deixando a vida te levar. O que você precisa fazer agora? O que você precisa fazer a partir deste conhecimento? Você precisa decidir fazer diferente. A partir do momento que você faz a roda e você começa a entender que a sua vida financeira tá uma merda, porque você não olha para sua vida financeira da forma correta, você tá recebendo uma chance. Você tá recebendo uma oportunidade. E essa oportunidade chama-se empreendedorismo. Empreender não é ter um negócio.
Empreender é fazer diferente. Empreender é realizar, é fazer as coisas acontecerem. Todo mundo deveria ser um empreendedor. Não só a pessoa que tem um negócio. Quem tem um negócio é um empresário. A minha não está perfeita e nem estará, porque eu evoluí muito desde que entrei na escola. Tenho muito a melhorar. Gente, eu vou falar pra vocês. Ó, eu tenho 8 anos nesse rolê, né? 8 anos de desenvolvimento pessoal, 8 anos de empreendedorismo. Empreendedorismo nesse sentido, né? De ser protagonista da minha vida. Eu tenho 8 anos, aí sim, como empresária. Eu tenho uma lista enorme de aprendizados. Como eu falei ali, a Flávia falou que gostou, mas isso. Mente próspera aprende, mente próspera não erra, né? Chama Mentalidade de Crescimento, tá lá no livro Mindset da Carol Dweck. E eu vou falar pra vocês que não para. Esse ano, a gente teve um crescimento bem fora da caixa. Eu projetei um faturamento, eu projetei um crescimento e em julho a gente já tinha batido o faturamento do ano todo e a gente já tinha atingido grande parte do crescimento que eu queria para este ano. O que isso gerou? Comemoração, diversão, que bom, que alegria? Claro! Porque a gente vai falar os 8 hábitos das pessoas de sucesso. E vocês vão ver que comemoração dos marcos é um hábito. Essas pessoas não comemoram só o dia que faz 1 milhão. Elas comemoram a cada etapa do projeto. Só que além da comemoração, eu também percebi incompetências. Eu comecei o ano com um time de 2 pessoas. Eu estou em outubro com um time de mais de 10 pessoas. Falar para você que liderar 2 é igual liderar 10, mentira. Só que entendam uma coisa, o time cresceu, a empresa cresceu, os processos cresceram, a gestão dos processos cresceu e eu ainda sou mulher, mãe, dona de casa. Eu tenho toda a outro lado da Sabrina para viver, todos os outros rolês para viver. E eu preciso aprender a lidar com essa nova agenda, aprender a lidar com esse novo time, aprender a lidar com todo esse movimento. Sabe, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que não para. É mais fácil você se manter em lugares que as pessoas estão no mesmo movimento que você do que a sua criança emocional achar que vai parar. Não vai parar. A não ser... Vamos lá, quando que vocês acham que para? Precisa aprender a comemorar. Pois é, mente escassa não comemora. Mente escassa, nada é suficiente. Deixa eu trabalhar com você? Só contrato Pantera. Aí você tem um desafio. O exercício da Roda da Vida foi enviado sexta-feira no grupo de WhatsApp. Que eu deixei o grupo, avisei na live que eu ia deixar o grupo. Professora, mentora, amiga, terapeuta. É isso aí. Quando a gente morre, só vai parar quando a gente morre. E aqui, pega essa bola.
Sabe por que o seu resultado financeiro tá uma merda? Nossa, Sabrina, na segunda-feira você já vem com 2 pés no peito. Essa sou eu. Eu tô em jejum há 16 horas, que eu tô fazendo lá o protocolo. Ah, depois eu preciso falar com as panteras sobre a Paulinha, hein? A gente teve uma ideia super ultra mega power pra vocês. E aí eu tô em jejum, então tô ficando com fome. Esqueci o que eu ia falar. Ah, da chave. Se a sua conta bancária hoje não é a sua conta dos sonhos, é provavelmente porque você já morreu. Você já morreu nos seus sonhos, você já morreu no seu comportamento, você já morreu dando a sua vida, o poder da sua vida para outra pessoa. Porque o dinheiro na nossa vida, anota. Eu tive que pagar muito curso para saber o que eu tô te falando agora. Tô te dando de graça, dá valor. O dinheiro na sua vida é proporcional ao valor que você dá à sua vida. Quando você... Ai, vou ter que trocar de camiseta. Quando você não valoriza a sua vida, quando você não valoriza o seu tempo, que é o bem mais precioso, o bem mais precioso que eu tenho não é meu carro zero na garagem. Não é minha casa com piscina. Não é a viagem da Disney. O bem mais precioso que eu tenho é o tempo. Esse é o bem mais precioso. E você pode perceber que uma pessoa milionária tem o mesmo tempo que você. Deus é justo. Ele deu para mim, para você, para o Flávio Augusto, o mesmo tempo. São 24 horas, 7 dias na semana, 365 ou 366 dias. Esse ano teve 6. Esse ano você teve um dia a mais para fazer seu resultado. Esse ano você ganhou de presente um dia a mais para ser melhor. A pergunta é, o que você fez com esse dia? Ficou na internet lendo fofoca? Ou foi prospectar e impactar mais pessoas com o seu trabalho? E aí aqui vai a segunda parte da bola preta. Se o dinheiro na sua conta é proporcional ao valor que você dá à sua vida, quando é que o dinheiro multiplica? Eu já respondo aqui. Quando é que o dinheiro multiplica? Eu já vou ler as respostas. Ah, já respondo aqui. Ô, Roberta, não vou liberar porque eu vou continuar fazendo exercício com elas. Sexta-feira você tava na live, não tava? Ó, isso, gente, é muito importante. A vida traz oportunidades. A gente precisa tomar a decisão de agarrar. Eu falei na live, eu coloquei nos stories, eu deixei a live no feed. Eu falei pro meu time só liberar 18 horas para que desse tempo de todo mundo ver, de todo mundo entrar, de todo mundo fazer. Isso é um exercício da escola. Eu liberei de presente para quem tá aqui fora. Vocês precisam tomar a decisão de fazer, gente. Agora nós vamos continuar o movimento. Quando que o dinheiro multiplica? Todos têm 24 horas se você não tiver pressão para pagar boleto. Ô Dani, você acha que eu não tenho pressão? Só minha folha de pagamento hoje é 100 mil reais.
Tá bom de pressão para você? A questão é como eu lido com o boleto versus como os outros lidam com o boleto. Não entrem na vítima, panteras. Boleto todo mundo tem. A questão é a mentalidade para pagar o boleto. Quando que o dinheiro multiplica? Peguem essa bola. Se eu valorizo a minha vida, o meu tempo, eu faço mais dinheiro. Se eu valorizo a vida de outras pessoas e multiplico o conhecimento para outras pessoas, valorizando o tempo delas, o dinheiro multiplica. Quando eu sirvo pessoas com aquilo que eu me servi, então, primeiro, eu ponho a minha mesa. Eu valorizo a minha agenda. Eu valorizo o meu horário. Eu valorizo a hora que eu estudo, a hora que eu treino, a hora que eu trabalho. Primeiro, entrada do dinheiro. Quando eu valorizo a vida do meu time, quando eu valorizo a vida das minhas alunas, quando eu valorizo o seu tempo de uma segunda-feira, tá aqui comigo 8 horas da manhã, o dinheiro multiplica. O que eu quero dizer com isso? Se você não tem dinheiro, você não valoriza a sua vida, nem a vida das pessoas que passam por você. Provavelmente porque você está olhando para o lugar errado. Com boleto ou sem boleto, as 24 horas estão aí, todo mundo tem 24 horas, é isso. E, gente, parem de se colocar na vítima. Você acha mesmo que o seu boleto é maior que o boleto do Flávio Augusto? Você acha que o seu boleto é maior do que o boleto de qualquer empresário que começa o mês devendo a folha de pagamento? Olha a mentalidade de criança. É assim que vocês vão ficando na escassez. Porque você acha que só para você, coitadinho, é difícil. Não é difícil para todo mundo. A questão é que tem um grupo de pessoas que olha para o difícil e fala, vou vencer. Tem um grupo de pessoas que olha para o difícil e fala, ó vida, ó azar, eu não vou vencer. Decide que lado você quer estar. Decide que lado você quer estar. E assim, ó, uma coisa muito importante. Muito importante. É uma escolha diária. Todos os dias você vai precisar acordar. Isso, Giovana. Todos os dias você vai precisar acordar escolhendo o seu difícil. Não ter dinheiro é difícil. Fazer dinheiro é difícil. Não ter um bom relacionamento é difícil. Buscar o relacionamento dos sonhos é difícil. Hoje mesmo, né? Hoje eu acordei, mas com a preguiça de ir pra academia. Mas com a preguiça. Só que é o seguinte, cara. Ir pra academia é difícil. Ser gorda também é. Daqui 20 dias, eu tô no paraíso das compras. Eu posso comprar calça jeans da marca top por menos de R$100. Original, não falsificada. E eu não vou poder comprar o número que eu quero porque eu não emagreci o suficiente. É difícil também. Não é difícil só ir pra academia. É difícil ser gorda também. Não é difícil pagar boleto. É difícil prospectar para vender mais. Só que escolhe o seu difícil. Lá atrás eu entendi que eu tava escolhendo deixar a vida me levar. E eu escolhi me desenvolver. É difícil? Porra!
Pode crer. É duro sair da criança. É duro desenvolver soft skills. É duro desenvolver vendas, liderança, comunicação. É duro, não tô falando que é fácil, não. Agora, o que eu ensino para as minhas alunas é que pode ser leve. Eu não desenvolvo competências hoje de forma pesada, porque eu trabalhei a minha mentalidade. Então, mesmo quando eu tô com a bunda na cadeira fazendo 1 hora de planejamento, eu coloco uma música, eu sento num lugar, tomo um pouco de sol. Eu posso fazer com que a coisa seja leve, eu posso fazer com que a coisa seja gostosa. Mas isso não quer dizer que ela não vai me dar trabalho. Esses dias alguém falou assim, trabalhar dá trabalho. E é por isso que eu tô falando pra você. Você talvez levante todos os dias para trabalhar para os outros, mas não levanta todos os dias para trabalhar para você, pro seu sonho. Enquanto você não construir seus sonhos, você vai estar construindo o sonho de alguém, você pode ter certeza. Nossa, a Sol colocou uma coisa aqui muito importante sobre boleto. Eu ia falar, aí eu emendei em outra coisa e não falei. Gente, a gente precisa aprender a ser grata pelo boleto. Porque o boleto, ele é resultado de algo que você usufruiu, de algo que você viveu. Então, a Sol, vou pegar o exemplo dela aqui, né? Se você tá pagando a conta de energia elétrica, é porque você passou um mês inteiro usufruindo da conta, da energia elétrica. Você tomou um banho quente. Você tem comida preservada na geladeira graças à energia elétrica. Você assistiu para ver aquele filminho com seus filhos, com seu marido, porque você tem uma televisão na energia elétrica. Então, quando você começar a agradecer o boleto vai te doer menos. Porque é muita incoerência culpar o boleto. Porque no fundo, o boleto não bate na nossa porta e fala assim, oi, cheguei. Aí você fala assim, mas eu não te convidei. Ele vai virar pra você e falar, não, você quis comprar o iPhone 16 Pro Max. Não, mas eu não te convidei. Mas foi você que foi lá na Riachuelo comprar as brusinhas. O boleto não vem atrás da gente, é a gente que foi atrás do boleto. Então, quando a gente justifica que a culpa é dos boletos, a gente tá no fundo, falando que a culpa é nossa. Então, bora lá. Alguém tem alguma pergunta? Eu posso tirar a carta. Ah, eu também. Gente, toda vez que eu pago uma conta, a primeira coisa que eu faço é agradecer por ter dinheiro para pagar ela. A Beatriz colocou, né? Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim 70 vezes 7. Eu até aprendi essas coisas com a Elaine Ourives, mas eu confesso que eu não faço, não. Mas eu sou uma pessoa que, assim, ó, toda vez que entra dinheiro, então entrou uma venda na Hotmart, eu agradeço. O Matheus, ontem, ele tava aqui na sala com o amiguinho dele e eu não ouvi. E ontem caíram vários pagamentos. Aí ele falava assim, mãe, esse é o melhor som do mundo. Ele é o melhor som do mundo, filho, receba. E eu já ensino meu filho para ele agradecer o dinheiro na vida dele. E ontem eu fui, aí mais tarde eu fui pagar as contas da semana, né? Então essa semana tinha internet para pagar, tinha o cartão de crédito para pagar, a moça que vem limpar aqui para pagar, o vigia da rua para pagar. E aí a hora que eu tava pagando, eu falei pra ele, ó, a gente também tem que agradecer por ter dinheiro para pagar. É isso aí. Mas eu vou voltar a fazer o 70 vezes 7 delay. Fiz a agenda no parque ontem. Fui no parque da vizinha Joy. Ai, que linda!
É isso aí. Gente, mas assim, ó, não é pra Dani que falou do boleto ficar brava. É pra entender que a mentalidade interfere em tudo. Tudo que eu penso interfere na minha conta bancária. Se eu penso que boleto é ruim, interfere na minha conta bancária. Se eu penso que boleto é bom, interfere na minha conta bancária. Então, qual é a tarefa que a gente vai sair de hoje, dessa semana, segundona começando? E aí, gente, eu já vou avisar aqui que sexta-feira nós não teremos Amanhecer da Pantera. Não me matem, mas alguns dias isso vai acontecer. Sexta-feira é dia de kickoff do meu time. É um dia presencial que a gente vai estar todo mundo junto. A gente vai falar, né, sobre os 3 últimos meses da empresa. A gente vai falar sobre os próximos 3 meses da empresa. A gente vai trocar, a gente vai conversar. A gente vai lembrar por que a gente faz o que a gente faz. A gente vai comemorar aquelas que conseguiram bater suas metas, que conseguiram fazer sua parte. E mais legal de tudo, a gente vai passar um dia inteiro juntas, porque a gente trabalha 100% online. Então, é um momento que a gente se abraça, que a gente chora, que a gente ri. Da última vez a gente foi dar comida pro pato. Mas dessa vez, nós vamos para um lugar bem legal. Eu acho que as panteras vão gostar de ver o espaço que a gente recebeu para fazer nosso trabalho. Então, sexta-feira, então a gente vai no Amanhecer da Pantera até quinta. Sexta-feira a gente não vai ter Amanhecer da Pantera, tá bom? Então, bora lá para nossa cartinha e para nossa atividade. Ó, meu professor de beat, uma hora eu volto, viu, Ricardo? Pode deixar. Não me mata, não. Uma hora eu volto aí. Então, vamos lá. Você fez a roda da vida. A roda não é quem você é. Ela é onde você está. Esse lugar que você está, igual sua conta bancária hoje. Então, ser para ter. Quem eu sou neste momento gera este resultado que eu tenho. O que você vai fazer? Você vai olhar para a roda e você vai se perguntar qual área que, se eu tiver foco, se eu desenvolver habilidades e competências, vai impactar mais nessa roda. E é para ali que você vai olhar. Pode ser que a sua área, como aconteceu lá dentro da escola, seja espiritualidade. Pode ser que a sua área seja a sua carreira, você precisa desenvolver competência de vendas. Pode ser que a sua área seja de relacionamentos. Você tá tendo tanta discussão com seu marido que você não tá conseguindo se dedicar ao seu negócio, à sua carreira. Eu não sei qual é a sua área, eu sei qual é a minha. E é essa área que você vai focar. Então, por exemplo, quando eu fiz a minha última roda, que foi agora no meu aniversário em agosto, a área de saúde e disposição é a área que eu mais preciso de foco. É a área que eu venho me dedicando desde o dia do meu aniversário. Por quê? Porque eu já tenho competências de vendas, eu já tenho uma carreira clara, eu já entendi a minha parte de relacionamento, eu já me conecto, então eu vou me desenvolvendo. Sá, sempre foi essa área a prioridade? Não. Eu já tive a área de espiritualidade como prioridade, eu já tive a área de relacionamento como prioridade, ela vai mudando. Agora, o que é importante? Daqui a um ano, quando eu faço essa roda de novo, eu percebo a evolução. Até postei de uma aluna que colocou sexta-feira pra gente. E no momento em que eu vejo a evolução, eu também vejo a evolução da minha conta bancária. Essa aluna que colocou, ela também viu a evolução na conta bancária dela.
Ela mal tinha faturamento, ela mal conseguia vender. Ela passava meses, às vezes, no zero. Hoje ela faz 7 mil reais todo mês. Então a gente precisa começar a entender que a roda é quem eu era hoje, ontem. E a decisão de sair desse lugar é sua. Eu te dei a roda, eu tô te trazendo a mentalidade, eu tô te trazendo o próximo passo. Se você vai fazer ou não, é com você. Combinado? Então escreve aí pra mim, enquanto eu sinto qual é a nossa carta pra fechar nossa live hoje. Escreve aí pra mim, a hora que você olhou pra roda, qual foi a decisão que você tomou? Qual é a área que você falou assim, é pra isso que eu vou olhar, é nisso que eu vou me desenvolver? Assim, eu vou colocar... Corinha tá aí na live? Se a Cora não tiver, mas tiver alguém da equipe, pede por favor pra Cora colocar nos grupos de WhatsApp pra mim uma enquete. Ah, obrigada, ela aí. Ó, as meninas aí. Então vamos lá. Eu queria que vocês colocassem hoje uma enquete lá nos grupos de todas as áreas que tem na roda, para que elas votem. E a área mais votada, eu vou fazer uma série de lives para ajudar a pessoa a se desenvolver nessa área. Então a gente vai pegar, por exemplo, semana que vem, o Amanhecer da Pantera. Vamos supor que a área de carreira ganhou. Eu vou passar a semana inteira fazendo live sobre carreira. Como prospecta, onde vende, onde arranja cliente, vai na área que mais ganhar. Então assim, ó, esteja no grupo e vote na área. E eu vou te ajudar. E Corinha, coloca também lá pras alunas, tá? No da escola. Que daí eu também, a gente soma todos eles. Então vamos lá, pra gente fechar a nossa segunda. Então hoje, qual é o exercício? Uma tomada de decisão. O exercício é uma tomada de decisão. Eu vou colocar o grupo de novo ali dentro do canal, Jaque. Entra no meu canal aqui no Instagram, que tem lá na minha bio, e eu vou colocar lá o grupo de novo. Cora, libera a enquete só à tarde, tá? Tipo 18 horas de novo, para dar tempo de todo mundo assistir a live e entrar. Então vamos lá. A carta de hoje, paciência. Agora preciso dos óculos. Agora a veinha precisa dos óculos. Tô parecendo meu pai já. Ai, gente. Paciência. Paciência é a nossa capacidade de respeitar o ritmo divino que está por trás de cada pequeno acontecimento da nossa vida. Ser paciente é aceitar que tudo acontece no seu próprio tempo, um tempo que não podemos controlar. Do mesmo modo que os frutos amadurecem no seu próprio tempo, em sintonia com a natureza, tudo na nossa vida acontece na hora certa. Existe uma sabedoria universal, regendo o ritmo de cada acontecimento da nossa vida. Uma pessoa paciente sabe viver os tempos de espera de maneira relaxada e tranquila. A impulsividade, a pressa e a ansiedade em nada ajudam no processo de amadurecimento da vida. Imagine-se esperando pelo fruto de uma árvore. De que adiantaria ficar com dor de estômago, correr ao redor da árvore ou gritar com ela que você quer o grupo nas suas mãos já? Isso não vai acontecer com que o fruto amadureça mais depressa. A criança em nós tem muito a aprender sobre paciência. E muitas vezes sofremos porque deixamos que essa criança assuma o controle, passando a exigir da vida a imediata satisfação das suas vontades.
É claro que podemos colaborar com a natureza da vida. Podemos adubar nossa árvore, protegê-la das pragas, regá-las de modo adequado. Mas depois que já fizemos tudo o que estava em nossas mãos, precisamos praticar a entrega a um plano superior, exercitando a paciência, entrando em sintonia com esse tempo divino. A paciência está lhe pedindo para confiar na vida. Talvez você venha se sentir irritado ou ansiosa ultimamente. Talvez você esteja perdendo a confiança de que a vida lhe trará frutos que tanto almeja. Preste atenção. Aquilo pelo qual você tem esperado em sua vida já está a caminho. Essa carta lhe pede para relaxar, para se tranquilizar e acreditar que tudo acontece no seu tempo. O tempo divino é sempre mais justo e o mais certo para você. Pare de se esforçar em tentar controlar o que não pode ser controlado. Pare de se pressionar ou de pressionar qualquer outra pessoa. Aproveite o seu tempo para ficar bem com você. Permita-se uma espera paciente e relaxada. A espera de quem tem a certeza de que o que foi pedido está a caminho. Aqui eu vou colocar uma cereja no bolo. Sabe por quê? Muitas vezes a gente não tem paciência de esperar o tempo de Deus, porque a gente sabe que não fez a nossa parte. As crianças emocionais, elas querem fazer um post hoje na internet e elas querem ficar milionária amanhã. As crianças emocionais, elas querem falar com 10 pessoas hoje e vender para 20. As crianças emocionais, elas começam um monte de coisa e não terminam nenhuma. Mas elas querem o resultado. O problema é o que ele fala ali. O nosso papel é adubar a árvore, regar a árvore, tirar as pragas, cuidar da árvore, que ela vai dar fruto na hora que você tiver feito sua parte. Mas a criança não faz a parte dela. Todos os dias eu sei qual é a minha parte. E é nisso que eu foco todos os dias. A minha parte em relação à minha maternidade, a minha parte em relação à minha prospecção, a minha parte em relação ao meu time, a minha parte. Se o meu time vai corresponder, se os meus filhos vão fazer, se o cliente vai comprar, isso é a parte de Deus, não é a minha parte. Quando você entender que a sua parte é desenvolver um plano para sua carreira, um plano para sua espiritualidade, um plano para desenvolvimento intelectual que alguém colocou. Quando você entender qual é a sua parte, você pode deixar que Deus te honra. Só que você precisa fazer a sua parte. E pra gente fechar, alguém escreveu aqui: o meu terreno tá tão sujo que eu não sei qual é a minha parte. Para você que o seu terreno tá muito sujo e não sabe qual é a sua parte, eu indico que você realmente coloque como meta entrar na escola. Porque quem tá com o terreno muito sujo significa que tem muita crença. Significa que tá muito na criança emocional, muito agradadora, faz tudo com medo do que os outros vão falar. E aí eu não consigo te ajudar em lives. Você vai precisar viver o processo da escola. Lá você tem a mim, lá você tem uma coach à sua disposição, lá você tem as alunas que já estão num nível mais avançado que podem te ajudar, lá você tem as trainers, lá você vai ter um ambiente totalmente diferente do ambiente que você vive hoje. Então, quem não sabe para onde quer ir, talvez a minha live não resolva. Agora, não, eu já decidi,
Eu decidi que eu quero construir um negócio, eu decidi que eu quero fazer 20k por mês, eu decidi. Quem já decidiu, essas lives vão ajudar. Agora, quem não decidiu, precisa decidir entrar na escola. Porque sozinha, você vai ficar igual cachorro atrás do rabo. Não tem jeito. Combinado? Um beijo. Vejo vocês amanhã. Amanhã eu separei um item muito importante. A gente vai falar da mente emocional. E eu senti muito forte da gente falar sobre essa questão da criança impaciente. Mas mais importante do que a criança impaciente é a gente falar sobre motivação. O que me motiva a fazer todos os dias o que eu faço? E eu tenho certeza que vão cair algumas bolas pretas aqui. Um beijo, vou deixar de novo lá, aqui no canal do Instagram. Se você não tá, entra, que ali a gente avisa tudo. Vou deixar o grupo de WhatsApp e 6 horas da tarde, então a Cora coloca lá pra gente saber semana que vem pra onde a gente vai direcionar o nosso Amanhecer da Pantera, tá bom? Um beijo, Panteras, uma linda e abençoada semana.